Fala galera, beleza? Meu nome é Maylor Lemos e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto bem confuso, bem misterioso, que é espiritualidade, identidade. E quero começar fazendo uma pergunta: o que você acredita? Você acredita que você é um ser humano tendo uma experiência espiritual, ou você é um ser espiritual que está tendo uma experiência humana? Já parou para pensar nisso? O que eu acredito? Primeiro eu quero entrar no assunto que eu acredito que existem dois mundos. O mundo espiritual, que é o mundo invisível, o universo, e o mundo material, que é o mundo no qual nós vivemos aqui na Terra, que é tudo que é matéria, que é palpável. E se você parar para olhar tudo que é em sua volta, agora mesmo, repara, qualquer coisa que você enxergue, antes desse objeto, dessa coisa existir, ele primeiramente existiu, ele veio como uma ideia na cabeça de algum ser humano, um dia. Então a gente começa a entender daí, ou pelo menos começa a fazer sentido, que há dois mundos. Que há um mundo invisível, de onde vêm essas ideias, de onde vêm essas ideias? De onde vêm essas coisas que não existem, em forma de ideias e que a gente consegue materializar. Ela vem de algum lugar. Então a gente chama isso de universo existe esse mundo da forma, que é o nosso mundo material. Então, voltando a falar sobre existência, de ser, eu acredito que nós somos seres espirituais, e que estamos tendo uma experiência humana. Por quê? Porque nós somos essência, Quem é você? Você já consegue se responder isso? Quem sou eu? Porque tudo que você parar para responder, eu sou o Maylor, não, esse é meu nome. Eu sou empresário, não, essas são minhas condições de trabalho, é meu posicionamento. Eu sou dentista, essa é minha profissão. Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro, feio, bonito, isso são tudo condições. E nota que antes de a gente falar que a gente é alguma coisa, sempre vem o eu sou antes. Então é uma questão muito misteriosa, muito maluca de se falar, mas a gente começa a entender que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E se você entender isso, o que a Bíblia fala para quem é católico ou, enfim, evangélico, acredita na Bíblia de alguma forma, A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, do Criador. E o que é Deus? Quem é Deus? Deus é matéria? Deus é um homem que você vê na rua? Não. Deus é energia, Deus é essência, é ser. Então, se nós somos imagem e semelhança, nós somos essência, somos energia também. Se esse é o primeiro contato que você está tendo com esse assunto, eu quero tentar de alguma forma te ajudar a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, que quando você lembra que você não é isso aqui, muita coisa começa a perder o poder, e a maioria delas são problemas. Exemplo, eu quero falar um pouco agora sobre relacionamento. Muita gente sofre com relacionamentos hoje em dia, namorados, marido, mulher, famílias, e muitas pessoas, quando terminam um relacionamento, ela acha que a vida acabou, Muitas ficam felizes, muitas ficam furiosas, muitos ficam tristes, muitos tiram a vida. E por que cada pessoa reage de uma forma? Porque cada pessoa tem um certo conteúdo, uma certa bagagem, mental, de experiências e de conhecimentos. Então cada pessoa ela vai reagir de uma forma da forma que ela está treinada, ela foi preparada para isso, com o que ela sabe, com o que ela tem. Só que eu te faço a seguinte pergunta em relação a relacionamento:
Se você terminou um relacionamento, está separado, ou já passou, ou está passando por isso, por um divórcio e tal, e para você o mundo acabou, você está sem chão, a vida não faz mais sentido, pensa da seguinte forma: eu não sei quantos anos você tem hoje, mas vamos dizer que você tenha 30 anos, eu tenho 32 anos. Vamos dizer que você tenha nessa faixa de 30 anos, você terminou um relacionamento que você ficou 5 anos, né? Então, se você tem 30 e você terminou um relacionamento de 5 anos, eu te faço a pergunta: quem você era com 25 anos? Como que era a tua vida, sabe? Volta lá. Como que você era antes de conhecer essa pessoa que te largou, ou que você largou, ou que não deu certo? Independente do motivo. Quem você era antes de conhecer essa pessoa? Você é exatamente a mesma pessoa, só que hoje você se identifica diferente. Talvez esses 5 anos, não sei, 10, pode ser 20 anos, pode ser 1 ano, pode ser 3 meses, né? Se você lembrar e se posicionar como uma pessoa que você era antes de conhecer essa pessoa que não tem mais na sua vida, em questão de relacionamento, isso te ajuda a lembrar que, opa, eu não sou dependente, eu tinha uma vida, eu tenho anos de vida, eu tinha uma vida inteira, né, para trás, antes de conhecer essa pessoa. E por que hoje a vida não faz mais sentido para mim? Opa, vamos pensar direito. Você não nasceu com ninguém, você não precisa de ninguém, sabe? Eu acredito que quando a gente tem que aprender a ser feliz sozinho, sabe? E quando for para ter alguém, que seja por questão de escolha, sabe? Porque quer estar junto, porque te faz bem, mas não por questão de necessidade, sabe? Tira essa crença que você precisa ter alguém, que você, sabe? Tira essa carência de você, sabe? Da onde vem isso? Começa a se questionar. Da onde vem essa necessidade de ter pessoas do meu lado, de ter um relacionamento? Eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter uma namorada, eu tenho que ter uma mulher. Não tem que nada, pô. Não tem que nada. Como tudo na vida, você não tem que nada, sabe? Uma das coisas que eu aprendi que me trouxe uma vida muito mais leve é esse desapego, sabe? Esse desapego. Pô, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter tudo. Quero, mas eu preciso. Sem isso eu não vivo? Claro que não. Eu nasci sem nada. Nós nascemos sem nada. Então começa a brincar com os teus pensamentos e começa a se fazer perguntas, sabe? Em relação a relacionamento. Pô, por que eu sou tão dependente? Por que eu tenho que ter alguém? Por que essa pessoa está me fazendo tão mal? Por que a falta dessa pessoa me deixou assim? Eu não era assim. Começa a se lembrar, pô, o que você fazia antes? O que você fez a tua vida toda antes de conhecer essa pessoa, sabe? O que te fazia sorrir, o que te fazia alegre, o que te motivava? Pô, volta lá, você é a mesma pessoa, sabe? Você é a mesma pessoa. Uma vez num livro eu vi uma história falando o seguinte: um rapaz que ele tinha um sonho de fazer uma viagem, se não me engano era para os Estados Unidos, e, ele batalhou muito, ele se planejou durante muito tempo e chegou o grande dia, ele conseguiu se planejar e conseguiu fazer essa viagem. E no primeiro dia que ele chegou no hotel lá, ele foi dar uma volta e perdeu a carteira dele e tal, e ele ficou furioso: puta, mano, batalhei tanto, tal, tô aqui, perdi meus documentos, meu dinheiro, cartão. Só que ele deu um estalo e falou: porra, antes de eu perder a carteira, eu era a mesma pessoa que eu sou agora, né? Você não é outra pessoa porque te aconteceu algum problema, está acontecendo alguma adversidade. Você é a mesma pessoa. E eu estava bem antes de perder minha carteira. Por que eu não posso ficar bem agora? Ele teve esse lampejo de ideia aí, né? Esse comportamento. E foi curtir, saiu andando pela cidade e tal, né? Não tinha o que fazer. Não poderia estragar o sonho dele. Então ele teve essa puta sacada, esse pensamento bacana, e foi curtir. E no dia seguinte alguém foi lá no hotel que ele estava hospedado, porque tinha algo na carteira dele que mostrava que ele estava hospedado nesse hotel, e devolveram a carteira. Então, resumindo, ele não perdeu o passeio dele, ele não estragou o sonho dele, né? E a gente, por quantas besteiras, quantas coisas pequenas a gente deixa
nos influenciar e estragar algo grande que a gente está batalhando há muito tempo, ou algo que a gente gosta muito, faz muito sentido pra gente, sabe? Então se pergunta, tanto para relacionamentos quanto para qualquer outro problema, pô, eu sou a mesma pessoa, sabe? Por que eu tô assim agora? Não, volta ao estado anterior, pô. Ou, mudando de assunto e falando sobre a tua postura diante da vida, sabe? Se você é uma pessoa que fala mais do passado do que do presente ou do futuro, você é uma pessoa que tua vida está perdendo sentido, sabe? Quantas pessoas eu não conheço em minha volta que tem esse tipo de comportamento? Gostam de falar somente coisas do passado, que aconteceu, deixou de acontecer. E por quê? Sabe? Galera, a gente tem que ter saudades, a gente tem que sentir falta daquilo que não conquistou, a gente tem que ter saudade do futuro, saudade daquilo que a gente vai viver, sabe? Esse é o sentido da nossa vida, esse é o que, sabe, nos dá garra para conquistar, sabe? Tem que cair para cima da situação. Lembra que eu costumo falar, né? Pô, a gente é imagem e semelhança de Deus, tal. Eu já fui muito religioso, muito mesmo, assim, sabe? Hoje eu não vou mais para a igreja, mas eu adquiri a minha fé, eu despertei por uma vida livre, eu me livrei de religião, sabe? Não de Deus, não de Jesus, não no que eu acredito. E isso me traz a liberdade também de conversar com qualquer pessoa, um espírita, um católico, pode ser até candomblé, sabe? Não, falando assim, né? Pode até ser, parece que eu tenho algum tipo de preconceito, mas não, pode ser qualquer religião, porque hoje eu sou uma pessoa livre e eu vejo cada um igualmente, só que são escolhas. Cada religião é uma escolha, cada um escolhe ter, se identifica mais, mas no fundo, na essência, somos todos iguais, sabe? E algo que quando eu, né, tô falando de mim, não tô falando do geral, e o comportamento que eu tinha quando eu estava firme na igreja, que eu ia na igreja evangélica e tal, eu tinha esse certo preconceito, sabe? Achava que só eu era salvo, só eu estava certo por causa da minha religião. E puta, cara, de verdade, hoje eu vejo que religião, tá? Religião, não Deus, não a palavra, nada. A religião, ela meio que aprisiona a pessoa. Eu me sentia assim, sabe? Eu me questionava muito. Pô, por que eu tô na igreja e a Bíblia fala isso, o pastor fala isso, tal, o pastor, né? Que Deus tem o melhor para mim, que Deus é dono do ouro da terra, que, sabe, a gente vai ter o melhor dessa terra, tal. Tipo, minha vida ferrada, cara, sabe? Minha vida ferrada, tipo, nada acontecendo. E eu comecei a me questionar pra caramba. Falei, pô, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada, sabe? E eu fazia o que tinha que ser feito assim, né? Eu cheguei a dormir no monte, orando sozinho várias vezes, por propósitos que eu tinha, sabe? E minha vida, e eu respondia toda vez que alguém me perguntava algo, pô, o que você quer pra sua vida, cara? Ou quando eu me perguntava mesmo, né? Pô, o que eu quero pra minha vida? Eu tinha aquela resposta automática, sabe? Pô, eu quero o que Deus tem pra mim, porque Deus tem o melhor e tal. E galera, por muito tempo, sabe? Por muito tempo mesmo, que eu tinha esse tipo de pensamento, eu quero o que Deus tem pra mim. É duro ouvir isso, é estranho, mas dá uma segurada para você entender o meu pensamento. Eu não conquistava nada, minha vida, sabe, parece que até que piorava. Por quê? Porque eu não tinha clareza, eu não tinha certeza do que Deus tinha para mim. Eu quero o que Deus tem para mim, mas eu não sei o que, sabe? E tinham coisas boas que aconteciam, eu falava, puta, isso aqui é de Deus, isso aqui é bom para mim, é o que Deus tem para mim. Em algum momento aquilo dava errado, ou era desfeito, aí eu voltava, não era de Deus. Mas está vindo, a providência está vindo, o que Deus tem para mim é muito maior. Sabe essas respostas automáticas que a gente dá? E teve um momento da minha vida que eu escolhi, eu vi uma palavra na Bíblia que diz assim: eu estou te falando
trouxe resultado para minha vida, tá? Eu não quero ter comentários assim, mas tem que ver o contexto, não tô nem aí para isso. Eu tô te ensinando o que eu apliquei na minha vida e o que eu tenho resultado com isso até hoje. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que Deus se alegra em satisfazer o desejo do teu coração. Eu peguei essa palavra e falei, cara, Deus se alegra em satisfazer o desejo do meu coração. Eu comecei a pensar da seguinte forma, se tudo que eu quiser, não for pecaminoso, não atrasar a vida de ninguém, não for, não fizer mal pro próximo, cara, tudo que eu quiser é o que Deus tem para mim. Eu comecei a entrar nessa linha de raciocínio, tudo que eu quiser, Deus tem para mim. Então eu comecei a ser protagonista na minha vida, sabe? Eu comecei a assumir responsabilidade. E isso é bom por 2 motivos, sabe? Porque você não põe a culpa em Deus, se você não der certo, a culpa é toda sua, porque você tem a capacidade de escolha. Deus te deu sabedoria, Deus te deu todo o poder, sabe? Para você ter escolhas e tomar decisões na tua vida. Só que você precisa aprender a tomar decisões, né? Então, tudo que eu comecei a me planejar, eu nunca tinha feito planejamento. O que eu quero? O que eu quero? Sabe? Eu quero isso, tá bom. O que eu preciso para ter isso? Galera, começa a se perguntar, porque a gente tem que sair do modo automático, cara. A maioria das pessoas são alienadas, são robotizadas, a gente a gente é movido por hábitos. A gente não se questiona, a gente simplesmente segue o que os nossos pais falam, o que os nossos amigos estão fazendo, o que a igreja está fazendo, o que a escola está mandando, o que a maioria está fazendo. Porra, se questiona, por que eu estou fazendo? Se tua vida está ruim, a gente nunca tem uma vida 100%, né? É difícil, a vida tem obstáculos. Mas se pergunta, por que está assim? Por que está acontecendo isso? Sabe? Eu costumo falar do modo The Walking Dead, né? Para de, sai do modo zumbi, começa a viver, começa a se questionar. A gente só tem essa vida, sabe? Então vamos viver o melhor que puder. Não vamos aceitar, cara, não aceite menos daquilo que você merece, sabe? Você pode ser quem você quiser, você pode ter o que você quiser. Por que algumas pessoas têm algumas coisas e outras não? Por que as pessoas pensam diferente, eu volto a falar, em situações diferentes? É treinamento, é conhecimento, sabe? Não é sorte, não é dom, não é, esse cara é super dotado, o cara é super inteligente. Não é, Pega qualquer pessoa que você conheça aí que tem resultado, que tem as coisas que você gostaria de ter, e olha a vida da pessoa. Vê o preço que ela paga, o que ela está pagando, o que ela pagou, sabe? O quanto de livro que ela leu, o quanto de curso que ela fez, o quanto de dinheiro ela investiu em conhecimento, ou o quanto a vida dela foi ruim pra cacete, sabe? Para ela ter essa casca grossa, para ela ter esse posicionamento firme hoje. Ninguém nasce pronto, sabe? A gente nasce ali, neutro. E conforme a gente vai sendo criado, vai crescendo, a gente vai se formando o que a gente é hoje. E para de falar, eu sou assim. Cara, a gente é uma eterna mudança, sabe? A gente está em constante evolução. Quem se define, se limita. Aprende isso. Quem se define, se limita. Eu sou assim, eu sou assado. Cara, tu é o que tu quiser, sabe? Se você não... A gente tem que aprender a adquirir competências. Resultado vem de competência, Resultado vem de competência, sabe? O que hoje eu estou buscando na minha vida? Eu estou buscando tolerância, sabe? Eu sou uma pessoa que sou pouco tolerante. Eu não tenho, sabe, muito saco, muita paciência para, um exemplo, pessoas que trabalham comigo, ou estão em minha volta, pessoas que eu amo, sabe? Que a gente está ensinando, que a gente está mostrando como é que é as coisas. Ou pessoas que vêm te pedir ajuda e você dá um conselho, você tenta mostrar, e as pessoas, tá bom, ouve e não faz nada.
Ou eu ensino as coisas, tipo, falo, ó, faz assim, a pessoa faz do jeito dela, faz assim, a pessoa faz do jeito dela. Pô, galera, sabe? Só que eu sei que intolerância é algo ruim, sabe? Eu tenho consciência disso. Então eu estou buscando essa competência, eu estou buscando esse comportamento. Eu não posso em momento nenhum falar, eu sou assim mesmo. Não sou, pô. Sabe, eu tenho a capacidade de mudar, eu tenho a capacidade de buscar, de ser o que eu quiser. Mas você precisa ter essa crença também. Você tem essa habilidade e essa oportunidade de se tornar, sabe, uma pessoa diferente. Pô, se você é uma pessoa que... Por que a gente fala... A gente aqui do Brasil fala português. Por que tem pessoas... A gente quer falar um novo idioma, quer falar um inglês, por exemplo. A gente não nasceu sabendo. Então a gente vai buscar essa competência, a gente vai estudar. E para qualquer área da vida, é treinável, pô. Tem pessoas que têm uma predisposição para algo, sabe? Que eu acredito que não nasce com isso, a gente não nasce, que eu acredito. Mas é devido a condicionamento, a coisas que vem vindo, a gente vem ouvindo desde pequeno, sabe? Vem formando nossos paradigmas. Isso cria em alguma área da vida, cria uma habilidade maior do que outras pessoas têm. Mas cada um tem sabe, uma habilidade, uma facilidade em alguma área do que as outras. E as pessoas precisam das pessoas. Por isso que nós temos que viver em grupo, assim, um precisa do outro, sabe? Volto a falar, tudo que a gente quer, se a gente não tem o que a gente quer, é porque a gente não sabe. E esse conhecimento está na cabeça de alguém, entendeu? Então o mundo, a vida é uma troca. A gente precisa doar, a gente precisa passar o que a gente sabe. E a vida acontece essa troca, sabe? Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando sobre a lei da atração. Que, a lei da atração mudou a minha vida e hoje eu acredito seriamente, não só a lei da atração, como todas as leis universais. E eu acho que a vida, mas falando assim da lei da atração, tudo se resume na lei da atração, tudo. Só que eu vou fazer um vídeo melhor explicando, escrevendo no Flipchart com mais detalhes. Mas galera, faz muito sentido e tipo, eu acho que o maior problema de todas as pessoas é problema de identidade, sabe? De saber quem é, de saber o que pode, do que você pode, do que você é capaz, sabe? Tudo isso são um conjunto de crenças, sabe, né? Que tudo que você faz é porque você acredita que aquilo é certo. E a vida, se alguém conseguir ou tiver uma opinião diferente, até peço que deixe escrito nos comentários, tá? Pra mim tudo na vida é percepção, sabe? É percepção. Eu posso falar que a vida é um jogo, outro vai falar a vida é dura, a vida é mole, a vida é fácil, a vida é difícil. E para tudo na vida é percepção. Nada tipo parece que é o que é, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. E naquilo que a percepção da pessoa que ela mostra para ela é aquilo em relação a gente. E eu tenho uma percepção de quem eu sou. Eu posso falar sobre mim, eu sou assim, assim, assim. Mas se eu perguntar para uma outra pessoa, cara, o que eu sou para você? Ela vai falar o que a percepção dela diz. Outra pessoa vai falar de mim o que a percepção dela diz. Então tudo é percepção, sabe? Então logo, se tudo é percepção, aquilo que você enxerga hoje como um puta problema é a tua percepção. Aí se pergunta assim, pô, será que todo mundo enxergaria esse problema um gigante como eu estou enxergando? Se você dominar, sabe, esse dom de fazer perguntas, cara, tua vida vai melhorar pra caramba. Então, cara, pega isso. O problema que você tem hoje, se pergunta, será que todo mundo olharia da mesma forma? Será que essa dívida é tão grande? Será que esse divórcio é um problema tão grande? Será que todo mundo enxergaria assim? Sabe? Qualquer problema, qualquer situação da vida.
se faz essa pergunta: será que todo mundo enxergaria do jeito que eu estou enxergando? Aí tu vai começar a perceber que a tua percepção em relação a isso que está acontecendo está te deixando mais preocupada, mais ansiosa ou mais ansioso do que realmente é. O ângulo, eu costumo falar que tudo tem vários ângulos. Tudo tem vários ângulos. Você está enxergando essa situação apenas por um ângulo, muda o ângulo. Um exercício que eu costumo fazer é uma técnica de pensamento lateral. O que é isso? É você como se fosse existissem dois de você. Um exemplo, você está numa situação aqui, enfrentando um problema, uma situação. Imagina que há um outro você olhando de longe, né, e falando, tipo, analisando a situação, sabe? Olhando de fora. E quando a gente já percebeu que o problema dos outros é sempre mais fácil de resolver e o nosso é complicado? Por quê? Porque a gente está emocionalmente envolvido. Então usa essa técnica. Imagine que existe um outro você olhando de longe e analisando a situação. Esse outro eu, esse outro você, o que ele falaria para você nessa situação? É como se você estivesse olhando por outro ângulo. É muito louco isso, né? Mas puta, funciona. Faz esse teste aí e galera, comenta, sabe? Comenta o que está fazendo sentido, se está fazendo sentido para você esse conteúdo, no que te ajudou, porque assim, a gente precisa um do outro, sabe? E às vezes o teu problema, muita gente está passando pela mesma coisa que você está passando e você vendo um conteúdo, você que estuda, você que tá vendo isso, né? Às vezes você tem um insight, tem uma ideia e uma sacada que vai resolver o teu problema. E você compartilhando, dando deixando o teu comentário, você pode ajudar a vida do próximo que também está passando pelo mesmo problema, mas talvez não tenha visto esse vídeo, sabe? Então a compartilhação ajuda pra caramba. Tudo que compartilhar lembra da lei do retorno? Quando a gente compartilha um conteúdo que fez sentido para nós, a gente tá soltando isso pro universo, sabe? A gente está soltando, a gente está dando para as outras pessoas, sabe? A gente está sendo grato. Você está tendo gratidão comigo que estou produzindo esse conteúdo. Você está compartilhando porque isso fez sentido para você e você automaticamente está ajudando outras vidas, sabe? Não deixa essas mensagens que te ajudam parar em você. Não, vamos continuar essa corrente, vamos ajudar quanto mais pessoas, sabe? Isso mais a vida traz pra gente. Tem muita gente que costuma reclamar da vida, mas o que você tem dado? O que você tem oferecido para a vida? O que você tem feito para as pessoas, sabe? Como você se vê? Pensa no seguinte, pensa nas 5 pessoas, ou qualquer número que você queira, mas pelo menos 5, as pessoas que estão em sua volta. Família conta como uma só, tá? Mas tipo amigos, professores, colegas de trabalho, pensa em 5 pessoas. E em relação a essas 5 pessoas, como você se vê em relação a elas? Você se vê mais mestre ou mais aluno? Você se vê como mais professor, mestre ou discípulo, né? Professor ou aluno? Você se vê uma pessoa que ajuda mais ou que é mais ajudado? Geralmente, sempre quando a gente faz esse tipo de análise, geralmente a gente sempre é o professor, sabe, é o mestre, a gente está sempre ajudando outras pessoas. E se essa for a tua resposta, eu te pergunto, qual é a tua fonte? Se você, em relação às pessoas que você mais convive, você é a pessoa que sabe mais, então onde você está se alimentando? Qual é a tua fonte? Pensa nisso. Você tem que se alimentar. Você tem que ter uma porta de entrada para você se encher, sabe? Se encher e a ponto que você transborde, continue transbordando na vida das pessoas, tá? Então é isso, tá? Quero agradecer por
você ficou até aqui nesse vídeo, quero que você curta, compartilhe, né? E abre tua boca também, começa a gravar, começa a escrever, começa, sabe, compartilhar a tua história, compartilha as tuas vivências, o teu conhecimento. Se você tem vergonha de gravar, vergonha da câmera, faça textos, sabe? Não precisa aparecer, mas deixa a tua mensagem, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas, outras vidas que com certeza está precisando desse conhecimento que você sabe. Você aí talvez se achando pequeno, e muita gente te acha foda pra caramba, entendeu? Escolhe a forma que você vai compartilhar o teu conhecimento, seja por vídeo, seja por áudio, sabe? Grava um áudio, sai espalhando aí pro grupo de WhatsApp, escreve textos, posta imagens, dá esse primeiro passo. Tem vidas, tem pessoas precisando do teu conhecimento. Beijo.